Você é aluno do 6º ano, estou com você hoje para mais uma aula e daremos início aí o PET 5. E o tema da aula de hoje é impactos ambientais. Espero que com a aula de hoje você venha aí conhecer os impactos ambientais causados pela ação humana, identificar as causas e consequências desses impactos para o meio ambiente, reconhecer ações responsáveis que diminuirão esses impactos ambientais, como também conhecer as consequências das queimadas para a biodiversidade animal e vegetal. Então, o assunto de hoje é impacto ambiental. Vamos falar aí de tudo que esses impactos que surgem no ambiente, que altera a biodiversidade e que compromete aí a vida dos seres vivos. Então, na verdade, o que é impacto ambiental? Impacto ambiental é qualquer alteração que ocorre no meio ambiente, que causa aí umas causas bem significativas no ambiente, que vai comprometer a fauna, a flora, que vai comprometer aí a vida dos seres vivos. Esses impactos podem ser causados pela ação humana ou, às vezes, por fenômenos naturais. Hoje daremos foco aqui sobre os impactos ambientais causados pela ação humana. São aí as catástrofes ambientais que deixam em marcas a população, que vai comprometer de forma severa o equilíbrio ambiental, o equilíbrio dos nossos ecossistemas, que vai afetar o ecossistema de uma certa forma que você não só percebe o impacto ambiental quando ele está acontecendo, mas com o decorrer dos anos você consegue ver o estrago que aquele impacto ambiental trouxe para o meio ambiente. Então, pensando aí nesses impactos que vai reduzir aí a biodiversidade, tanto de plantas, tanto dos animais, que contamina aí o ar, a água, fauna, a flora, que traz aí infertilidade para o solo, que esgota os nossos mananciais. São esses impactos que nós vamos abordar hoje, que concorre aí para sofrer alteração climática no nosso ambiente. Então, hoje, a gente vai falar de vários impactos ambientais provocados pela ação humana e a gente vai dar prioridade para falar sobre a poluição do ar, da água e do solo, a destruição da camada de ozônio, o agravamento do efeito estufa, o desmatamento, queimadas, erosão do solo, enchentes. Então, nós vamos aí hoje estar abordando sobre esses impactos ambientais, que a gente convive constantemente com esses impactos, que nós não podemos acostumar com eles, porque eles trazem aí consequências graves, para o nosso ecossistema. O primeiro impacto ambiental que a gente vai abordar é a poluição do ar. Já retomamos em aulas anteriores aqui, falando sobre a poluição do ar, que é essa poluição atmosférica, que surge a partir do momento que é lançado substâncias no ar, como aí fumaças, gases, partículas líquidas, sólidas, e que provocam impacto ambiental e problemas na saúde humana. Você sabe que o ar que nós respiramos, ele tem que ser um ar puro, um ar saudável. Então, o ar poluído, ele não é um ar próprio para respirar, ele não convém que a gente venha respirar um ar poluído. Então, tem aí muitas substâncias poluidoras que são lançadas aí no ar pelas indústrias, pelas fumaças negras, solventes, ácidos e até mesmo ao fabricar produtos aerosóis. Estamos passando aí por um aumento drástico no nosso país, que são as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Não podemos deixar de falar desse desastre ambiental, que são as queimadas, e falar que essas queimadas, elas trazem aí a poluição do ar, porque elas acrescentam grande quantidade de fumaça e de gás carbônico no ar, e que vai comprometer aí a saúde dos animais, como também a nossa saúde. Então, a poluição do ar, ela se torna grave porque ela compromete a vida no planeta, ela compromete a nossa vida em todo momento, uma vez que nós, para respirarmos, para nós sobrevivermos, nós dependemos do ar. A respiração ela é fundamental para a nossa vida e uma alimentação e um ar poluído, ele não é
próprio para respirar. Existe aí a poluição da água, que é aquela poluição que é muito lançada nos rios, nos mares, que é aquele momento que lança ali substâncias, né, provindo até de descargas de indústrias, mas também até da nossa própria casa. Quando você, a gordura que você joga ali, que passa pelo bueiro, são várias substâncias que a gente utiliza na nossa casa, o próprio sabão, que vai cair aí nesses rios e que contaminam. Lembrando que a poluição da água, ela compromete ali a vida animal, vegetal, que está ali no meio aquático. A água poluída, ela traz aí prejuízos para a população, não somente para os animais que ali vivem, mas também para nós, seres humanos. Lembrando aqui de uma grande poluição nas águas, foi aí em 2019, o derramamento de petróleo no mar. Vocês viram pelas reportagens o quanto aquele derramamento de petróleo ele, atingiu várias regiões brasileiras e como que esse petróleo ele trouxe uma grande contaminação para as águas e como que ele comprometeu aí a cadeia alimentar. Então, o petróleo, quando ele foi lançado ali no mar, ele afetou, né, o ecossistema aquático e ele atingiu aí uma diversidade muito grande de seres que a gente acompanhou aí pelos noticiários, que foi um dos desastres ambientais aí, aquático, piores aí nesses últimos tempos e que traz aí, não só trouxe, mas ainda tem muitas consequências vindouras desse derramamento de petróleo. Então, nas atividades domésticas, indústrias, nós liberamos vários resíduos poluentes que caem na água para contaminar a água dos rios e dos mares. Por que não falar também da poluição do solo? O solo, ele se torna poluído quando é lançado o quê? Esgoto, que é lançado lixo, agrotóxicos. Todas são essas as formas de poluição do solo. Então, sempre existem atividades humanas, né, que vai comprometer a poluição do solo e, às vezes, até o próprio lixo que você lança, ele mesmo pelo processo de decomposição, que é um processo natural, ele libera aí aquele líquido que a gente já falou aqui sobre ele, que é o chorume, que é um líquido escuro, preto, com mau cheiro, dá um odor desagradável. E esse líquido, quando cai na água, vai contaminar a água também. Quando ele, no solo, ele contamina os lençóis freáticos e aí compromete aí a nossa qualidade da nossa água. Então, a produção do chorume, que é proveniente da decomposição do lixo, ele é extremamente poluente, causando mau cheiro aos arredores ali onde está aquele lixo. Lembrando que a utilização dos agrotóxicos nas lavouras, dos pesticidas, dos fertilizantes, eles causam aí contaminação do solo, não só o solo, mas também da água, porque ao lançar esses agrotóxicos nas plantas, para às vezes matar as pragas, ou às vezes até os próprios fertilizantes que se utiliza naquela plantação, vem aí, ela contamina o solo e também o solo vai contaminar os lençóis de água, os mananciais e também, quando vem a chuva, carrega esses produtos para a água, para os rios, contaminando também os rios. A atividade agrícola, ela acaba sendo poluidora nesse sentido, né, quando utiliza esses agrotóxicos. Então, é uma forma de evitar o uso dos agrotóxicos, fertilizantes, que vai contaminar aí nossos lençóis de água e que vai causar impactos ambientais graves e que às vezes você nem percebe no momento presente, mas no futuro vai trazer um impacto muito grande na saúde das pessoas. Existe aí o agravamento do efeito estufa, que ele também, a gente sabe que o aquecimento global está aí. Existe o efeito estufa natural, que é essa camada de gases que tem na atmosfera terrestre, que de certa forma esses gases, eles absorvem o calor do sol, mantém essa temperatura aquecida, mantém essa temperatura amena para que a gente venha sobreviver.
Mas aumentando a quantidade desses gases no ar, então vai acontecer um superaquecimento da Terra. É o que a gente chama de aquecimento global. É um aquecimento além, cada ano que passa, de tempo em tempo, a Terra vai aumentando a sua temperatura e com isso vai acontecer aí o degelo no mar, que vai aumentar o nível de água do mar, vai acontecer de muitas espécies não sobreviverem e a gente, voltando aqui para as queimadas lá no Pantanal, na Amazônia, vamos pensar aí esse gás carbônico liberado aí nesse ar, as consequências dele aí futura aí para o aquecimento global, para aumentar aí a temperatura da Terra. Então, hoje a gente percebe que está tendo aí um comprometimento na vida dos animais, mas que também ela vai estar comprometendo também a nossa vida futura, uma vez que muito gás carbônico está sendo lançado no ar e esse gás carbônico em grande quantidade na atmosfera, ele vai comprometer a nossa climatologia e ele vai comprometer aí o aquecimento global. Vamos falar um pouco também da destruição da camada de ozônio. É outro impacto ambiental que você já leu, você já assistiu, nós já comentamos aqui sobre a camada de ozônio. Ela é uma camada de gás chamada ozônio que filtra os raios solares. Então, essa camada, de certa forma, ela está na atmosfera e ela vai filtrar os raios solares de maneira que você recebe um raio solar mais ameno, mais esse calor, esses raios solares próprio para a nossa sobrevivência. Mas uma vez lançado produtos no ar, está acontecendo a destruição da camada de ozônio. Ou seja, o ozônio, o carbono, o clorofluorcarbono, que vem muito dos produtos aerosóis, ele em contato na camada de ozônio, ele vai afinando essa camada, o que a gente chama dos buracos na camada de ozônio. Então, aí os raios solares, eles não são filtrados, chega na Terra raios solares bem fortes e causando aí câncer de pele, comprometendo aí o processo da fotossíntese nas plantas, comprometendo aí a vida animal e vegetal. Então, a destruição da camada de ozônio, ela é um impacto ambiental provocado pela ação humana, uma vez que é o próprio homem, através das indústrias, que lançam essas substâncias no ar que vai destruir a camada de ozônio. O gás que mais destrói a camada de ozônio é o CFC, que é o clorofluorcarbono, que é formado por cloro, flúor, carbono e que vai aí destruir essa camada de ozônio, não só o clorofluorcarbono, mas também os óxidos nitroso, o CO2, que é expelido pelas queimadas, pelos veículos. Então, tudo isso aí vai contribuir para a destruição da camada de ozônio. O desmatamento, nós sabemos que é também um impacto ambiental pela ação humana, é a retirada aí dessa cobertura vegetal. Esse desmatamento, ele expõe aí o solo, deixando o solo propício a ser carregado os nutrientes do solo. Aí vem o vento, vem a chuva, causa aí, quando desmata, o solo fica nu, fica desprotegido, vem a chuva, carrega aquela matéria orgânica do solo, leva para os rios, o solo fica um solo desprotegido, um solo improdutivo e o desmatamento ele traz aí essa consequência grave, porque além de ter aí esse assoreamento dos rios, vai interferir no ciclo da água e podendo até fazer com que as nascentes secam. Se não tiver nascente, para manter esse ciclo da água, fica difícil. Lembrando também que as plantas, elas contribuem muito para garantir a umidade do ar, porque elas transpiram, elas retiram a água do solo, elas transpiram, elas eliminam a água na forma de vapor, mantendo também a umidade do ar. Então, as árvores, as plantas, elas são fundamentais no processo da fotossíntese, porque elas conseguem aí absorver o gás carbônico do ar para transformar em oxigênio e, uma vez sendo retiradas essas plantas, aí a vida na Terra também fica comprometida. Nós sabemos que a perda das florestas, elas contribuem com o aquecimento global, ela causa perdas ambientais enormes
inclusive, né, elas vão impactar direto ou indiretamente a vida do homem e dos demais seres vivos. Lembrando que quando a gente fala aí desses impactos, como eu já disse, nós não podemos deixar de falar das queimadas, que existem as queimadas que o homem utiliza até, às vezes até hoje na zona rural, que é uma forma que ele tem de trabalhar o solo. É uma forma bem antiga, que ele imagina, né, que quando ele vai fazer uma plantação de milho, ou de café, ou de feijão, ele utiliza ali o fogo para limpar aquele terreno, que para ele é com uma forma barata, né, bem barato, não exige mão de obra, mas só que ele esquece que aquela queimada ela está empobrecendo o solo e que as colheitas vindouras não vai ter grande produção, porque o solo vai ficar empobrecido. Então, mesmo que é um baixo custo, mas compromete aí as produções vindouras e às vezes uma plantação que ele esperava ter uma colheita muito produtiva, de repente ele não tem por causa do empobrecimento do solo. Então é necessário utilizar aí a limpeza natural mesmo de limpar o terreno para plantio e evitar as queimadas. Mas retomando aqui as queimadas, né, que a gente fala aqui também, não podemos deixar de falar, né, da floresta queimadas do Pantanal, estado do Mato Grosso, que o fogo já destruiu 85%, né, do Parque Estadual Encontro das Águas, que é o refúgio das onças pintadas. Você está acompanhando aí nos noticiários. É uma área que está sendo perdida aí com os incêndios. Nós já temos estimativa aí de até 31 de agosto, que apontava uma perda de 12% do bioma nesse ano. E a gente sabe que isso, cada dia que passa, as queimadas elas estão aumentando. Então, a área é mais área devastada, é mais animal sem habitat, comprometendo a cadeia alimentar. Então, essa floresta, essa queima no Pantanal e também a queima na Amazônia, ela hoje é um fato presente que está comprometendo aí as gerações futuras. Lembrando que essa floresta na Amazônia, ela já foi considerada aí, já tem 26.656 focos de calor, ainda no mês de setembro, entre os dias 1º e 19, que esse dado foi retirado. Em menos de 20 dias, o número já ultrapassou 34%, né, já foi registrado aí nesse mês inteiro, né, do ano passado, que foi 19.925. A média para esse ano é que venha a ter 32.812 pontos de queimadas. Então, nunca se viu tanta destruição no Brasil como nós estamos vendo nesses últimos tempos. Então, você aluno, pesquise, procure saber mais sobre essa queimada no Pantanal, na Amazônia, investigue aí o comprometimento dessas queimadas e na cadeia alimentar, o impacto dela no ambiente. Lembrando que a erosão do solo também é um impacto ambiental grave, que a gente vê acontecendo aí todos os dias com as chuvas. É esse processo aí que ocorre o desgaste do solo, onde esses resíduos são transportados, esses sedimentos do solo para os rios, e aí vai acontecer aí a erosão, ela compromete a agricultura, ela compromete o plantio, porque ela deixa o solo empobrecido. As enchentes, ela embora seja um fenômeno natural, na maioria das vezes a enchente é provocada pelo próprio homem, uma vez que o lixo é lançado nos rios, nos esgotos, entope os bueiros, as próprias construções que são colocadas aí, concreto nos rios, tampando os rios, não tem por onde a água escoar, não tem por onde a água sair. Aí vem a chuva, acontecem as enchentes, que nós acompanhamos aqui todo ano no Brasil, no seu estado, na sua cidade. Você percebe aí como que as enchentes elas causam as inundações repentinas e que destrói aí muitas famílias, muitas pessoas desabrigadas. Embora seja vindo da chuva, que é um fenômeno natural, a ação da enchente ela é provocada pela ação humana por causa da poluição através do lixo. As consequências dos impactos ambientais, eles alterações climáticas, extinção de espécies, alto nível de água do mar, desaparecimento de rios, diminuição da qualidade de vida, aparecimento de doenças, tudo isso são consequências dos impactos.
Algumas medidas para resolver os impactos ambientais, ou seja, algumas medidas que nós podemos fazer, que existem políticas públicas para resolver os problemas ambientais. Uma delas é a instalação de filtro nos carros, nas chaminés, para diminuir o lançamento de gases nocivos para a atmosfera, implantação de políticas ambientais para o reflorestamento, saneamento básico, entre outros, investimento em fontes de energia alternativa, já falamos aqui como que é importante o uso da energia alternativa, como a energia solar, a energia eólica, e também uma das práticas também para resolver os impactos ambientais é reflorestar, porque a gente sabe que o Brasil ele está mais desmatando do que reflorestando. Cuidar aí das medidas de saneamento básico. Toda cidade tem que ter essas medidas de saneamento básico, destino adequado do lixo, rede de esgoto, tratamento da água, reciclar, porque a reciclagem ela contribui aí para diminuir os impactos ambientais e também o uso dos adubos orgânicos. Ao invés de usar os agrotóxicos, fazer aí, dar preferência para os adubos orgânicos. Chegando aí no final da nossa aula, vou deixar algumas atividades para você realizar. Na próxima aula estaremos dando continuidade a esse assunto, onde nós vamos falar de práticas sustentáveis para que não ocorra esses impactos ambientais. Então, vamos mostrar aí quais essas práticas individuais e coletivas que nós podemos fazer para diminuir esses impactos, dando continuidade à nossa aula. Fique ligado, te aguardo, até a próxima aula.